E então, o livro dos títulos, capítulo 13. Fausto, de Johann Wolfgang von Goethe. Do meu amigo eu não quis mais saber. De vez em quando ele passava pelo hospício e me chamava para conversar por entre a grade, mas eu dizia que não podia. Será que ele não via que eu estava ocupado varrendo as folhas do gramado? E ficava meio triste. Não, ele ficava meio triste, mas eu não queria intimidade com quem teve intimidade com Constança. Acho que era um direito meu. Um dia me contaram que ele fez prova para a Polícia Federal e foi morar em outra cidade. Esse é alemão, eu não sei falar alemão. Der Prozes, de Franz Kafka. Der Steppenwolf, de Hermann Hesse. Joseph Andersen-Baader. Quer ver? Não sei. De Thomas Mann. É o processo do Kafka, O Lobo da Steppe, de Hermann Hesse, e José e seus irmãos, de Thomas Mann. Depois de tentar me ensinar o alemão, umas 5 aulas particulares, o seu velhinho livreiro me deixou ler a literatura germânica em português. Ele ficou desapontado com a minha inaptidão para o estudo de línguas e intrigado quis saber como é que eu tinha aprendido o inglês, o francês, o espanhol e o italiano, mas se contentou com a resposta nenhuma que eu dei. Mefisto, de Klaus Mann. Ele só me pediu que, ao menos, eu decorasse os títulos no original, como tinha feito com os autores russos. Eu tive que organizar a minha atividade sexual, que estava em franco desenvolvimento. Eu estava envolvido com mais 2 colegas de trabalho e mantinha vivo o relacionamento com aquela primeira. Não era namoro. Eu não queria compromisso. Meu coração pertence a Constança. Era só sexo. Mas não dá para manter uma mulher só com sexo, tem que namorar um pouquinho, ou fingir ao menos. Então eu namorava as 3, ficava escondendo uma da outra e me divertindo imensamente com as mentiras que inventava. Mentir é uma delícia e estimula o bom funcionamento do cérebro. Mas um dia foi triste. Eu cheguei ao trabalho e encontrei a minha primeira namorada vestindo uma camisa de força. Ela havia tido um ataque de loucura, parece, e tentou agredir as minhas outras namoradas. Tudo ficou bem depois que ela foi medicada. Sorte que já estávamos no hospício, mas o diretor me proibiu de namorar dentro do local de trabalho, com ela ou com qualquer outra. Proibição inútil. Depois de algumas semanas, quando a vigilância abrandou e o assunto foi esquecido, tudo voltou ao normal. Eu jurava para todas que cada uma delas era a única e ficava todo mundo feliz. Le Tigre de Montparnasse, de Emílio Salgari. Antes do Nascer do Mundo, de Mia Couto. Cats and the Mouse, de Günter Grass. Por essa época, eu havia me tornado uma espécie de recreador de alucinados. A vida no Antônio Arthur era muito chatinha, o entretenimento oferecido aos malucos pela instituição era patético. Uns jogos sem sentido, umas brincadeiras sem graça, conversas intermináveis sobre o mundo interno dos internos. Os pobrezinhos dos dementes eram forçados a brincar de escala de depressão de Beck, de inventário multiaxial de Milon, teste de personalidade de Fouillon, antiteste de tendência suicida de Bernays, teste das cores de Anne Lee e o pior de todos, teste de Rorschach. Esse é de matar. A pessoa fica olhando para umas radiografias do sistema reprodutor feminino, úteros, ovários, trompas de falópio, essas coisas, com os ossos das ancas por trás, e tem que dizer o que está vendo. Ora, só é possível ver o que está ali, uma radiografia do sistema reprodutor feminino. Mas pela regra inventada pelos médicos, a cobaia tem que dizer coisas variadas. Aí todo mundo inventa que está vendo disco voador, morcego pisado, prato quebrado, só para se livrar daquela chatice. Eu achava aqueles joguinhos uma maldade, e me dava dó ver os desvairados perdendo o tempo precioso da vida com aqueles tormentos. Aí comecei a propor umas brincadeiras sobre o mundo real. Sobre o mundo real, porque só médico de maluco pensa que maluco vive fora da realidade, quando é justamente a realidade que enlouquece a pessoa. Viver na irrealidade de uma fantasia não desgoverna ninguém, pelo contrário, organiza. Médico não entende. O maluco é uma pessoa que engoliu o mundo e vive com ele internalizado, como se fosse uma criação sua. A loucura é tornar como seu um problema que é de todos. Cansei de dizer para os doutores, mas eu não discuto com o médico. Médico é estúpido, acha que sabe tudo. As brincadeiras que eu trouxe para o hospício foram um sucesso, transformaram o lugar.
Pega ladrão, a brincadeira do momento. Exame clínico, sexo grupal, greve geral, negociação salarial, futebol sem bola, piscina sem água, depilação a laser, reality show de hospício, troca de remédios. Ah, essa era a preferida. Os malucos trocavam os remédios e ficava todo mundo doidão. O pessoal aderia às minhas propostas com maior entusiasmo, mas tinha que ser escondido dos enfermeiros porque eles achavam o nosso divertimento, eles chamavam o nosso divertimento de bagunça. Eles tinham a inveja da nossa alegria, isso sim. Manual do Mundo, de Alfredo Luiz Mateus e Iberê Tenório. Um dia eu fui pedir um aumento de salário porque eu estava trabalhando praticamente como um terapeuta informal, mas o diretor me virou as costas dizendo que eu fazia porque gostava. Era verdade. Mandei ele a merda. Mas ele não ouviu, ainda bem. The Human Condition, de Hannah Arendt. Eu já não pensava em Constância o tempo todo, como no começo, mas pensava todos os dias. Era um hábito de amor e eu dedicava um tempo a ele com a exclusividade merecida. Era como uma meditação. Até em posição de lótus eu me colocava. Eu imaginava como ela estaria vestida e a rua por onde ela estaria andando, dirigindo com o volante do outro lado. E eu pensava sempre nela falando um inglês bonito na faculdade ou no pub, que agora eu já sabia o que era. Eu não tinha muito mais no que pensar, de tão pouco eu sabia da vida dela, então eu ficava pensando sempre mais ou menos as mesmas coisas, só variando a cor. Os namorados que ela estaria tendo era uma coisa dispensável de imaginar, então eu dispensava. Aten Schocken, de Herta Müller. Aí, eu sei que é Guerra e Paz, porque é russo, né? Eu não sei como, de Leon Tolstói. Qu'est-ce que c'est la propriété ou recherche sur le principe du droit et du gouvernement, de Pierre-Joseph Proudhon. Eu contava o tempo em anos que Constância estava fora, e esse era o quarto. Pelas minhas contas, no máximo, ela estaria de volta. Não, pelas minhas contas, no próximo, ela estaria de volta. E o meu livro continuava em branco. Na verdade, a página estava ficando cada vez mais branca. O livro, em vez de estar se aproximando, parecia que ele estava se afastando. Só me ocorriam umas ideias desnutridas, anêmicas, natimortas. E eu então me drogava. Escalava a estante no encalço dos livros mais pesados e enquanto tremia de abstinência, eu ofendia a mim mesmo, me recriminando, me menosprezando, me jogando na cara que eu não passava de um viciado terminal. Dane-se, eu queria era viajar com o meu eu rico para longe do mundo branco, do mundo branco do meu bloco de anotações. Dane-se, eu queria era viajar com o meu rico para longe do mundo branco do meu bloco de anotações. The Talent Mr. Ripley, de Patricia Highsmith. Estação Carandiru, de Drauzio Varela. Du contrat social au principe du droit politique, de Jean-Jacques Rousseau. Capão Pecado, de Ferrez. A Letter Concerning Toleration, de John Locke. Favelost, de Fausto Fawcett. L'Âge de Raison, de Jean-Pierre Sartre. A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Le Petit Nicolas, de René Goscinny, ilustrado por Jean-Jacques Sampé. Os meus hábitos de higiene começaram a ficar ameaçados e eu deixei a barba crescer. Mas um dia, um iluminado dia, sem razão e sem aviso, a minha sorte mudou. Em Londres fazia 7 graus negativos e chovia havia 15 dias. Eu estava jogando botão de madrugada, Zico tinha acabado de fazer um golaço em cima de veludo, quando uma compreensão, frágil como um córrego, escorregou por entre as pedras da montanha e veio se empoçar sobre a depressão de uma laje, momentos antes de alcançar a cachoeira logo à frente, de onde se precipitaria com destino ao mar. Eu gosto de escrever com imagens. Sinto-me criativo. Enquanto a água se acumulava na banheira de pedra, eu tive tempo de contemplá-la serenamente e, através da transparência, enxerguei o que estava no fundo. Eu não devia insistir na Eu enxerguei o que estava no fundo, : Eu não devia insistir na invenção de uma história inventada. Não insistir na invenção de uma história inventada. Não insistir.
A compreensão me repetia essa mesma certeza usando outras palavras, dizendo de outros modos, cantando, dançando, recitando, exemplificando. Fui invadido por uma grande calma e repousei, balançando na rede daquela clarevidência. Não insistir na invenção de uma história inventada. Escrever a minha autobiografia, isso sim. Bateram na porta. E rápido a compreensão transbordou, desaguando montanha abaixo. Mas, antes de sumir, imprimiu sua marca d'água no meu cérebro. Era Bia, a neta de escravos que havia me criado. Ela tinha aquela notícia triste para me dar. Os meus pais haviam morrido.